Paz do Senhor, desejo mais uma vez que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Os irmãos não imaginam a falta que sentimos dos nossos cultos e de estar reunidos com os irmãos. Mas como sabemos, por ora isso não é possível. Portanto, envio esta mensagem gravada. É um substituto limitado, mas ainda assim precioso. Apesar das saudades e do compreensível cansaço, volto a relembrar que temos uma esperança viva, firme e inabalável. Sim, eu tenho a esperança de que em breve vamos estar juntos de novo. Em breve a nossa igreja vai reabrir as suas atividades e os seus cultos. Mas a esperança cristã é muito mais do que tudo isso. A esperança cristã é muito mais profunda do que tudo isso. A esperança cristã é algo muito maior e muito melhor. É a esperança de que em breve estaremos, sim, juntos, mas também veremos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veremo-lo face a face, tal qual Ele é, assim o veremos. A esperança que temos em Deus é firme. Em contraste, a esperança que o homem pode fabricar, seja ela na forma de ídolos, seja na forma de sistemas políticos, seja através das respostas da ciência, toda e qualquer resposta para uma esperança humanamente fabricada é frágil, é limitada e é efêmera. Já a esperança que há em Deus é firme e inabalável. Note o que a palavra de Deus diz através do profeta Jeremias, que viveu num contexto de grande e profunda adversidade. Está em Jeremias, capítulo 14 e verso número 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Em ti esperamos. Poderíamos dizer, em ti, ó Deus, está a nossa esperança. Portanto, lembre-se que temos uma esperança firme, não porque temos um sistema religioso superior aos outros, ou por sermos nós próprios mais merecedores, ou por haver em nós mais mérito ou virtude. Nós temos uma esperança firme porque a nossa esperança está em Deus. E Deus é digno de toda a nossa confiança. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é omnipotente, é justo, é sábio, amoroso e Deus não falha às suas promessas. Note as maravilhosas palavras das Escrituras. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. E termina este versículo dizendo, pois quem fez a promessa é fiel. A nossa esperança, ela está assente em maravilhosas promessas. Promessas feitas por alguém que é fiel. E ainda em Tito capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir prometeu. O Deus que não pode mentir
prometeu e deixou-nos uma esperança firme e maravilhosa. Crer nisto hoje, crer nesta esperança firme, é extremamente difícil. É difícil porque vivemos subjugados a uma ditadura de pensamento. Uma ditadura dominada por uma atitude materialista e matemática. É por causa dessa mentalidade que a grande maioria das pessoas só acredita no que vê ou naquilo que a ciência consegue explicar. Ora, esta é uma grande desvantagem quando estamos a falar de esperança, pois esperança tem a ver com o futuro. E o futuro, por natureza, não se pode ver, não se pode colocar num tubo de ensaio, não pode ser observado ao microscópio. O futuro escapa às respostas da ciência. Portanto, como a esperança tem a ver com o futuro, então quem vive dentro dessa prisão racional, matemática e materialista tem uma perspectiva muito limitada e pessimista, já para não dizer desesperante em relação ao futuro. Estudos recentes feitos na Europa apontam que uma maioria esmagadora dos europeus considera que os seus filhos vão ter uma vida pior do que a sua. Isto é falta de esperança. Quando um pai acredita que os seus filhos vão ter uma vida pior do que a sua, isto é falta de esperança. E esta falta de esperança acontece porque a ciência está a dizer que o futuro vai ser difícil. Todos os modelos e estudos científicos dizem que estamos a caminhar para a autodestruição. O nosso planeta não vai conseguir continuar a produzir o suficiente para mantermos o estilo de vida que temos. Por outro lado, o planeta começa a dar sinais do impacto da poluição que nós produzimos. Então, como ter esperança? Sim, como crentes, deveríamos ser mais responsáveis e deveríamos ser bons mordomos da criação de Deus. Mas para além disso, enquanto crentes, temos de dizer não a esta prisão. Nós não somos reféns dos prognósticos, mesmo que sejam da ciência. Nós não estamos subjugados à expectativa daqueles que são incapazes de ver o futuro que não se vê. Note o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança que se vê não é esperança. É isto mesmo. A esperança cristã é invisível. Porque a esperança tem de ser invisível. De outra forma, não seria esperança. Aliás, a palavra de Deus diz que a esperança, em determinado momento, cessará, acabará. A esperança vai acabar quando estivermos com Jesus e o virmos face a face. Aí já não vamos precisar de esperança. Esse vai ser o momento em que o futuro se tornará presente. Portanto, a esperança é algo que não se vê. Ora, os que estão presos e acreditam apenas naquilo que se vê são incapazes de ter esperança. Portanto, precisamos de ser libertos de uma visão materialista e matemática, porque o futuro reserva muito mais do que aquilo que é possível ver ou prever. Para além disso, queremos que o futuro reserva
a intervenção natural de Deus e não apenas um desenrolar aleatório da história e do rumo das coisas. Quando abordamos a fé cristã, temos de abordá-la com fé e crendo no invisível. No entanto, a esperança, apesar de ser um assunto de fé e invisível, ela também é certa e concreta. Nós temos esperança num futuro concreto, real. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse e que ficou registado nas Escrituras em João, capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilhoso! Ainda há pouco lemos acerca das promessas daquele que não pode mentir. Aquele que não pode mentir disse que iria preparar para nós lugar, para que nós pudéssemos estar juntamente com Ele. A esperança cristã não é apenas o consolo de voltarmos a ter uma vida que tivemos no passado. A esperança cristã nem é o consolo de termos uma vida que nunca conseguimos ter até hoje. A esperança cristã fala-nos de uma vida tão maravilhosa que é impossível conseguirmos imaginar acerca da sua profundidade. Convém, contudo, ressalvar algo muito importante. Quando nós dizemos que a esperança cristã não pode estar aprisionada pelo racionalismo, isso não quer dizer que a esperança cristã seja irracional ou fanática. Não. A esperança cristã assenta sim na certeza inabalável de coisas que não se podem ver, mas que estão na palavra de Deus. São promessas de Deus confirmadas e validadas em Jesus Cristo e na sua obra realizada na cruz do Calvário, confirmadas pela sua ressurreição. Sobre isto, a Bíblia diz o seguinte em Efésios, capítulo 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sermos iluminados tem a ver com o entendimento e a nossa esperança também está relacionada com o entendimento. A nossa esperança deve ser acompanhada pela nossa mente, pelo nosso entendimento, mas essa esperança é acompanhada por uma nova forma de pensar. A esperança do crente é informada. A esperança cristã entende o que deve esperar. A esperança cristã firma-se nas promessas objetivas das Escrituras Sagradas. Note também o que nos é dito em Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que foi escrito para nosso ensino.
mas o que foi escrito deve produzir em nós também paciência e consolação. Tudo isto vem pelas Escrituras, para que tenhamos esperança. A nossa esperança está ancorada nas Escrituras sagradas. Portanto, a nossa esperança é firme, mesmo apesar de não encaixar nos modelos racionais dos homens. E porque a esperança cristã é firme, também deve produzir no crente uma ação firme. A esperança cristã não conduz o crente a uma atitude passiva ou infrutífera. Não. O crente tem esperança e isso torna-o ativo, diligente, frutífero. Para além disso, a nossa esperança deve ser paciente e perseverante. Sobre isto, gostava de ler para os irmãos Hebreus capítulo 6, verso 11, que diz o seguinte: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Cada um de nós continua a demonstrar a mesma diligência ou o mesmo cuidado para firmeza, completa certeza da esperança. Ainda sobre esta esperança firme, que deve produzir uma ação firme, gostava de relembrar um relato bíblico concreto sobre esta realidade. O profeta Jeremias viveu num dos momentos mais difíceis da história do povo hebreu, só comparável ao Holocausto experimentado durante a Segunda Guerra Mundial. O povo hebreu e a sua terra foram invadidos pelo Império Babilónico e, no fim de batalhas terríveis e de miséria inimaginável, os que sobreviveram foram levados cativos para uma terra distante e estranha. Jeremias profetizou sobre estes acontecimentos ainda antes deles ocorrerem. Segundo o relato bíblico, ninguém lhe deu ouvidos. Então, em plena miséria, com o avanço das tropas babilónicas, este profeta gentil faz algo incompreensível. Mostrou uma esperança inabalável, uma esperança firme, apesar do contexto e de todas as previsões apontarem no sentido contrário. Jeremias, seguindo a direção de Deus, comprou um terreno a um parente segundo o direito de propriedade de trespasse familiar que existia naqueles dias. Ora, isto não tem lógica nenhuma. Ninguém compraria um terreno num território ocupado pelos inimigos durante uma guerra sangrenta e cruel. Mas foi exatamente isso que Jeremias fez. Chegou um primo, disse-lhe que tinha o terreno para vender e Jeremias comprou. O relato deste episódio e a explicação para o que aconteceu pode ser encontrada em Jeremias capítulo 32. Em casa poderá ler todo este capítulo, pois é um relato maravilhoso. Mas agora vou ler a partir do verso número 36 alguns versos que nos vão explicar porque é que Jeremias teve esta ação firme de comprar este terreno familiar quando todas as previsões indicavam que isto seria uma loucura. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue
nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Este relato é maravilhoso. Jeremias comprou um terreno numa ação incompreensível, mas que Deus explicou. Jeremias, compra esse terreno, pois o teu povo vai voltar a esta terra. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nesse capítulo diz que eles voltariam a plantar, a semear, a colher. Num contexto terrível, de sofrimento tão grande, Jeremias deu testemunho ao povo de que havia esperança em Deus. E ainda hoje, Deus continua a oferecer-nos esta mesma esperança firme e inabalável. E ainda, sobre a esperança não estar presa aos prognósticos e às respostas que a ciência pode oferecer, é inevitável que se leia um texto que fala da vida de Abraão. Abraão, cuja idade de si próprio e da sua mulher apontavam para a impossibilidade de terem filhos, ainda assim creu e teve esperança na promessa de Deus. A Bíblia coloca as coisas de uma forma maravilhosa e o texto que eu estou a falar é Romanos capítulo 4, versos 18 até ao verso 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que maravilhoso! Abraão teve em consideração o seu corpo amortecido, envelhecido. Teve em consideração também a velhice de Sara, mas ainda assim creu contra a esperança, ou seja, contra a esperança natural, contra o que naturalmente seria expectável, ele creu em esperança, esperança que Deus pode e quer oferecer. E isto ainda acontece hoje, quando a esperança natural nos oferece tudo menos esperança. Apenas desilusão ou desespero. Mas o crente, o cristão, o discípulo de Jesus encontra em Deus e na sua palavra uma esperança firme e inabalável, uma esperança sobrenatural. Portanto, meu querido irmão, fortaleça-se nesta firme esperança. Não deixe que o racionalismo o aprisione e assim se torne incapaz de crer no invisível que
que Deus tem preparado para nós. Vamos nos animar nesta esperança e que esta esperança possa produzir em nós uma ação firme e inabalável. E assim termino esta mensagem enviando a todos os irmãos saudações minhas e da minha família. Enquanto estivermos impossibilitados de realizarmos os nossos cultos, vou gravar estas mensagens que farei chegar a todos os irmãos. Mais uma vez, ligue durante esta semana a outros irmãos, procure inteirar-se do seu estado e leve palavras de ânimo e conforto. Lembre-se, a nossa esperança conduz-nos a uma ação firme. A nossa esperança produz crentes ativos. Resta-me desejar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com todos nós. Deus vos abençoe.